Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu espero muito que vocês estejam bem, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando aqui mais um vídeo então, vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa rotina aqui, né? Hoje amanheceu friozinho, amanheceu uma chuvinha gostosa lá fora e então eu decidi fazer um foguinho ali no fogão a lenha. Fiz um almoço para nós, agora já é a hora do almoço, vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho do nosso almoço. Fiz um pouquinho de comida no fogão a lenha, um pouquinho no fogão a gás, como vocês viram aí, porque o meu fogão ele dá umas engasgadas às vezes até esquentar, né? E como eu tinha um pouquinho de pressa hoje, que a Manu vai mais cedo para a escola, eu fiz um pouquinho no fogão a gás, um pouquinho no fogão a lenha, como eu compartilhei com vocês aí. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, de acompanhar a nossa rotina aqui. Não se esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal você que não é inscrito e vem fazer parte aqui com a gente. Bora lá? Vou mostrar pra vocês então um pouquinho do nosso almoço. Bom, gente, parei um pouquinho aqui para conversar com vocês, já tomei um banho, tô aqui esperando dar o horário para ir buscar o Benjamin. Aí sentei aqui, que eu vou finalizar o vídeo. Eu não consegui mais gravar muitas coisas para vocês, porque eu tava ajudando aqui o Thiago a fazer algumas coisas do nosso trabalho, algumas coisas burocráticas que eu acho que não seria do interesse de vocês de verem, a gente resolvendo, enfim. Então eu parei aqui pra gente poder conversar um pouquinho, né? Porque eu falei pra vocês que eu queria contar algumas coisas, que eu queria abrir um pouquinho meu coração, falar por que eu parei com o canal, por que eu parei de fazer vídeos, por que eu sumi, enfim, né? Algumas pessoas me chamaram no particular ali para perguntar, alguns amigos, amigas, familiares que estão longe, né, que gostam de acompanhar a gente pelos vídeos, né. Então as pessoas perguntando, né, por que eu parei, enfim. Então eu parei aqui para conversar com vocês, para falar algumas coisas, para abrir um pouquinho meu coração e explicar para vocês algumas coisas que aconteceram, né. Como vocês sabem, a gente mudou de estado em busca de oportunidades, né, gente? Em busca de uma qualidade de vida melhor, em busca de mais possibilidades para o Benjamin, em busca de mais possibilidades para a Manuela e principalmente em oportunidades profissionais para o Thiago, porque Caxias do Sul é minha terra, é a terra dos meus filhos, né? Um lugar que a gente ama, um lugar que tem o nosso coração, porém, para o trabalho do meu marido, estava estava muito difícil, né? Então a gente veio principalmente em busca de oportunidades profissionais, porque dele vem a nossa renda, né? Dele vem o nosso sustento do trabalho dele. Ele é o provedor, eu sou auxiliadora,
né? Eu ajudo ele no que eu posso, eu trabalho com ele, né? Eu faço bastante coisas que auxiliam no trabalho dele. Além de cuidar da nossa casa, da nossa família, eu também auxilio ele no trabalho, né? Com as edições, enfim, né? E lá em Caxias, realmente não haviam mais possibilidades, né? E a gente depende única e exclusivamente disso. Porque eu parei de trabalhar para poder cuidar do Benjamin, porque nesse momento ele precisa de auxílio o tempo inteiro, né? Ele é autista nível 2 de suporte, né? Então ele não se comunica, ele fala muitas palavras, graças a Deus, ele evoluiu bastante o vocabulário dele, ele pede coisas, ele não conversa, ele não sabe falar como é que foi o dia dele, ele não sabe contar uma história. Ele não sabe me dizer o que aconteceu, o que ele comeu, com quem que ele brincou. Ele não sabe me falar isso. Isso é angustiante, né? Mas ele fala muitas coisas, né? Ele me pede água, ele fala que me ama, ele imita, né? Ele tem muita ecolalia, então ele fala coisas que ele ouve durante o dia, ele fala, né? Fica repetindo. Então, assim, ele fala. Eu acho muito dolorido quando algumas mães falam, eu nunca ouvi a voz do meu filho. Nossa, é de cortar o coração, né? Eu, graças a Deus, o Benjamin fala bastante, mas ele não tem a comunicação funcional, né? Então, ele depende 100% de atenção o tempo inteiro. Tem que levar para terapia. Então, assim, gente, eu não sei, alguma coisa no meu coração não me deixou voltar a trabalhar depois da minha licença maternidade. Eu consegui uma pessoa para ficar com ele, uma pessoa que eu amo, uma pessoa de confiança, de muita confiança, que ama ele de paixão, mas na minha volta ao trabalho, né, ela ia ficar com ele para mim, eu me arrumei para ir trabalhar no primeiro dia de volta, depois da licença maternidade, e eu fui trabalhar, e quando eu cheguei lá, em vez de entrar na porta da central, onde eu trabalhava, eu entrei na porta da minha coordenadora, da minha superior, né? E eu pedi demissão. Voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, ela falou, ué, o que aconteceu? Não consegui. Então, assim, alguma coisa no meu coração já me dizia que ele precisava de mim. E graças a Deus por isso, eu não perdi nenhum momento dele. Eu estive com ele em todos os momentos, né? Coisa que eu fiz também com a Manu, graças a Deus também pude acompanhar ela até que ela começou a falar, que ela falava de tudo e foi pra escolinha, né? Enfim, e eu não voltei a trabalhar. Então, como eu disse, né, eu não voltei a trabalhar, eu pedi demissão. E aí, depois de um ano, quando a gente começou a investigar, né, aí a gente decidiu que realmente eu não voltaria a trabalhar. Hoje ele precisa de terapias. Então, eu tenho que estar disponível, né? Vou contar para vocês detalhadamente, mas só para dar um exemplo de como é difícil eu trabalhar fora. Como é difícil, não, como é impossível eu trabalhar fora. Fazem 2 meses que estabilizou a ida dele na escola e tal, mas assim, ele começou em fevereiro, nós estamos em junho. Até maio, ali, até início de maio, metade de maio, 2, 3 vezes por semana me chamavam para buscar ele mais cedo na escola, entende? Então, pensa se eu estivesse trabalhando, né? Se eu trabalhasse fora. Quem que ia ficar com uma mãe que sai toda semana 2, 3 vezes para buscar o filho, para pegar o filho na creche, enfim, né? E porque não tem com quem deixar, a criança tá passando mal ou tá, né, chorando muito, enfim. Então, né, Deus sabe o que faz. E aí, então, nós viemos embora, como eu tava falando pra vocês, e a gente começou do zero, né? Nós começamos do zero. Então, no final do ano passado, que foi quando eu soltei os últimos vídeos, as coisas foram afunilando bastante pra nós, assim, no sentido de que a reserva que a gente tinha já tava acabando, trabalhos. Foi uma época boa, mas uma época que a gente também tinha bastante gastos, né, aqui, porque a gente veio, né, como eu disse, a gente começou do zero. Então, dezembro, eu já não soltei mais vídeos, porque aí a gente começa a ficar frustrado, sabe? A gente teve ali a negativa do BPC, do LOAS,
né, que foi negado para nós. Era uma coisa que nesse momento iria nos auxiliar, né? E aí eu comecei a ficar para baixo, sabe? Então, assim, se é para ficar vindo aqui trazendo coisas, não coisas boas, não coisas que agregam, eu prefiro me reservar, né? Eu preciso estar bem psicologicamente. E eu não tava bem. Janeiro foi um mês bem difícil para nós, financeiramente falando. Foi bem difícil, porque janeiro as coisas param, né? O pessoal viaja, então para o trabalho do Thiago mesmo aqui, que tem mais oportunidades, foi difícil. Janeiro foi bem complicado. Janeiro foi um mês assim que eu pensei em desistir de muitas coisas. E eu não tinha, assim, ó, era por causa dos meus filhos que eu levantava, sabe? Eu fiquei bem para baixo mesmo, assim. Foi bem difícil. Janeiro foi um mês que terminou bem, né? O que teve de bom é que eu recebi uma visita maravilhosa da minha amiga Valéria e da mãe dela e da Gigi, ela é minha irmã e a família dela é minha família também. E elas vieram pra cá, porque elas moram em São Paulo, né? Então ficou bem mais pertinho. Vieram pra cá, passaram uma semana aqui com a gente, foi maravilhoso. As meninas passearam, as meninas puderam se rever, nós pudemos nos rever, pudemos conversar, coisas que a gente não conversava assim pessoalmente há muitos anos, né? A mãezinha dela tem 97 anos, adorou vir pra cá, né? Gostou bastante daqui onde eu moro, ficou bem, ficou feliz. Foi muito bom, sabe? E aí, em fevereiro, o Benjamin começou as aulas, né? E aí foi todo aquele processo de adaptação. Ele ficou doente, bem doente. E então, fevereiro foi o mês, né, de início das aulas. Aí, início das aulas, das crianças. A Manu trocou de escola. Perdeu o transporte gratuito da escola, né, porque a escola que ela foi não tem, é um pouco mais longe, então não tem o ônibus que leva daqui, né, pra escola que ela foi. Mas Deus cuidou de tudo. Ela vai de carona com a minha vizinha, que leva o neto dela próximo da escola. Então Deus é bom demais, assim. A gente precisou trocar ela de escola por causa do psicológico dela. Ela estranhou bastante a escola aqui onde ela foi. Ela não gostou, ela não se adaptou. Ela teve bastante dificuldades. Então, pelo bem, né, dela, a gente trocou ela de escola. E aí o Benjamin começou no CEMEI, né? Que é o Centro Municipal de Educação Infantil, aqui. E muito bom, foi muito bem acolhido, muito bem recebido, as professoras são muito dispostas a incluí-lo, né? Não tenho o que reclamar nesse sentido, só que ele ficou muito doente, né? Começou a ficar doente, nas primeiras semanas ele já ficou de atestado, e aí assim, foi um estresse muito grande, a gente... ele ia pra escola 2 dias na semana, 3 dias a gente tava no postinho. E aí eu tenho que pegar atestado, sabe? E aí, tipo, se a criança não tá bem 2 dias, no terceiro não melhorou, você tem que voltar no médico. Então, foi bem cansativo pra nós, assim, né? Ele já tinha ido pra escola o ano passado, e a gente desistiu, porque era no inverno, porque realmente ele começou a ficar doente também, né? E aí, esse ano eu disse, não, esse ano eu vou insistir, porque ele precisa ir, né? Ele precisa ir para a escola, ele vai precisar, em algum momento, passar por esse processo de criar essa resistência, né? Porque ele não tem contato direto com outras crianças, né? Ele precisa ser estimulado, ele precisa aprender a interagir com outras crianças, enfim, e assim, passado esse processo todo né, de estresse, dele ficar doente, a gente gastando bastante com medicação e fora o psicológico, né? Eu fiquei bem, assim, doente, emocionalmente falando, sabe? Eu sempre fui muito resistente, eu sempre tive o psicológico muito bom, eu sempre tive o, né, paz e amor, vai dar tudo certo. Mas, assim, ó, de uns tempos pra cá, realmente eu precisei parar e respirar fundo muitas vezes para não cair, sabe? Porque não é fácil, processo difícil.
A gente depender do SUS não é fácil. Até agora ninguém chamou ele para consulta especializada, né? No caso, o pediatra, ele já consultou, enfim, fez exames de sangue, mas até o momento o neurologista não saiu pelo SUS, terapia muito menos, né? E assim, ele tem um laudo, ele tem um diagnóstico, ele precisa seguir, né, com as terapias dele. E a gente não tinha condições ainda de fazer um plano, enfim. Então, nossa, foi assim muito desgastante para mim. E ele foi regredindo, ele começou a ficar mais agressivo, começou a ficar mais nervoso, né? Coisas que ele não sabe lidar com as frustrações, ele não sabe lidar com os sentimentos, com as emoções. Enfim, e aquilo foi se afunilando, sabe? Graças a Deus, faz 2 meses que a gente conseguiu fazer o plano de saúde dele. Já consegui consultar com a neurologista, ela já refez o laudo dele, já pediu o dobro de terapia que ele fazia, porém ele está cumprindo carência, né? Então a gente conseguiu agora uma clínica, que é a clínica que o plano dele dá cobertura aqui na cidade onde eu moro, e é uma clínica bem boa, que foi indicação da mãe de uma colega dele, que também é autista. E então a gente tá fazendo as terapias, né? Nossa, 10% do que ele precisa, 20% do que ele precisa realmente, mas glória a Deus por isso, é o que a gente pode pagar nesse momento. E começamos lá de forma particular, então, nessa clínica, até que ele cumpra todas as carências e possa fazer as 10 terapias que a neurologista pediu. 10 terapias semanais. Então, assim, gente, são 10 terapias que vão ser, no mínimo, divididas em 3 dias por semana. Como que uma mãe trabalha? Não tem como, né? Não tem como. A gente tem que conciliar as terapias com o trabalho e é difícil, né? É difícil. Então, diante disso, muita oração, pedir para Deus suprir, né, todas as nossas necessidades, para Deus guardar, para Deus trazer clientes para o meu marido, para que a gente possa manter, né? Então é pedir para que Deus abençoe o trabalho do meu marido, para que me abençoe e para que a gente possa, de alguma forma, conseguir arcar com tudo que a gente precisa, né? Porque realmente não é fácil. Eu tive momentos de muita tristeza, eu tive momentos de muita dor, de muita angústia, de chorar e pensar assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque às vezes a gente não sabe como lidar com uma situação, né, que a criança, né, apresenta. Já era para ele estar muito melhor, não era para ele ter desenvolvido muitas coisas que ele desenvolveu pela falta de terapias, né? Mas Deus é bom o tempo todo e agora a gente vai correr atrás de recuperar, de estimular ele. Eu já pedi uns brinquedinhos essa semana pela internet pra gente poder estimular ele, algumas coisas que eu já vi pelas terapias, né? Então aos pouquinhos eu vou equipando aqui pra gente poder dar um reforço também, fazer com ele, né? Estimular ele de alguma forma em casa também, nesse momento onde ele vai ter falta dessas terapias, né? Que ele precisa. Então é isso. Muita misericórdia de Deus todos os dias, né? Entender que a gente também precisa de ajuda. Desculpa. Entender que a gente também precisa de ajuda psicológica, que os pais precisam estar amparados psicologicamente, precisam estar estruturados, porque não é fácil. O emocional da gente se abala demais. Eu fico pensando, né? Eu fico nervosa quando eu tô no carro, que a gente tá andando, meu marido dirigindo e ele gritando e chutando, entrando em crise porque ele não quer ir para determinado lugar, ou porque meu marido entrou numa rua diferente, uma rua que ele não tá acostumado, ou mudou o caminho. E então você pensa, a pessoa tá ali tensa, dirigindo, e a criança gritando em crise. É muito difícil, a gente tem que ter um domínio próprio, assim, muito grande, sabe? Tem que ter uma estabilidade emocional, tem que estar bem psicologicamente. Então, assim, a gente entendeu que a gente também precisa de ajuda, precisa desse suporte psicológico, né? Já marquei médico pra mim,
né? Se precisar tomar medicação, amém, vamos tomar, mas a gente precisa estar estabilizado, porque cuidar de uma criança atípica não é fácil. O Benjamin é uma bênção, ele é um presente de Deus. Gente, longe de mim, Deus me perdoe, em nenhum momento eu quero parecer que eu tô reclamando do meu filho, de maneira nenhuma. Ele é uma criança amável demais, ele é carinhoso, ele é beijoqueiro, ele abraça, ele gosta de contato físico, ele é muito carinhoso, as professoras dele amam ele, sabe? Ele nunca teve um episódio de agredir coleguinha, nem nada. Mas quando ele tá em crise, que geralmente é, graças a Deus, com a gente em casa, assim, ou porque ele não quer tirar roupa, ou porque ele não quer trocar fralda, enfim, alguma coisa, algum gatilho, alguma coisa. Infelizmente, ele fica mais agressivo, assim, mas ele é uma criança muito amorosa. Ele é um presente, ele é engraçado, sabe? Ele é muito engraçado, ele faz palhaçada, ele brinca, ele tem muito bom humor, assim. Mas não é fácil, gente, não é fácil, sabe? Eu preciso ter disposição para ter dedicação para ele o tempo inteiro, né? Eu acho que precisaria ser obrigatório isso. Primeiro um suporte para os pais, né? Primeiro um suporte para o cuidador da criança, para os cuidadores da criança, para preparar o psicológico, para preparar essa família, né? Para poder cuidar, né? Então, assim, a terapia se faz necessária para os pais também. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso a isso, né? Nós, no momento, nós não temos. Por exemplo, a gente paga plano de saúde para as crianças nesse momento, né? Então, assim, pelo SUS não tem nada, né? Você fica, morre na fila esperando. Então, assim, precisaria, gente, ter um suporte. Precisaria ter um suporte para esses pais, para cuidadores, avós, tios, enfim, né? Para o cuidador da criança, porque não é fácil. Mas é isso, gente. Eu fiquei afastada por isso, né? Por causa do psicológico mesmo, né? E às vezes, assim, ó, eu ficava pensando assim, ai, o que elas vão querer ver? Porque quem que vai querer ver a minha vida? Quem que vai querer ver o que eu faço? Quem que vai querer ver, né? Enfim. Aí tudo vem desmotivando a gente, né? Mas estou de volta e eu conto com vocês. Espero que vocês fiquem felizes. Deixa aí seu comentário, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, se você quer me falar algo. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilha esse vídeo com uma mamãe, com um familiar que passa por esse mesmo processo que a gente está passando. E é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu sou muito grata a Deus por todos que estão aqui, que me acompanham, que deixam seu comentário. E é isso aí. Vamos lá, com fé em Deus, que a gente não pode desistir, não é mesmo? Um beijo, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!